Lamentavelmente, a minha passagem no Ministério foi curta, e de modo que eu não pude dar seguimento ao desenvolvimento desses projetos, né? As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas se devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina para o tratamento do Covid-19. Enquanto minha convicção pessoal, né, baseada nos estudos que naquele momento não existia evidência de eficácia para liberar, a gente vai falar um pouco sobre isso. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, até do Conselho Federal de Medicina, que naquele momento autorizou a extensão do uso. E isso aí foi o que motivou a minha saída, né? Sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo, agradecendo ao presidente o convite e a oportunidade de exercer a função, na esperança de ter deixado alguma contribuição com os estudos iniciados e com as diretrizes traçadas. O presidente da República, no dia 21 de março de 2020, teria declarado que já estaria ocorrendo um aumento da produção de cloroquina pelo laboratório químico e farmacêutico do Exército. O ex-ministro Mandetta, ontem aqui nesta comissão, como já falei, garantiu que essa decisão não passou pelo Ministério da Saúde na sua gestão. Em 23/4, Vossa Senhoria declarou que a recomendação pelo Ministério da Saúde para qualquer medicamento para o tratamento da Covid só ocorreria no dia em que houvesse evidência científica clara sobre o efetivo funcionamento do medicamento. Perfeito. Pergunto, ministro, na sua gestão, o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército continuava a produção de cloroquina? Vou ser honesto com o senhor, eu não participei disso, eu não sabia, não, se aconteceu alguma coisa foi fora do meu conhecimento. O senhor não sabia da produção pelo Exército? Não, nesse momento não. Nem teve conhecimento, nem informação do ritmo em que a produção ocorria? Não. E quem teria determinado a produção? Também não. Porque ali eu tinha uma posição muito clara em relação, não só à cloroquina, mas em relação a qualquer medicamento. Quer dizer, é o que eu sempre falo, eu não sou a favor ou contra um medicamento. Então, Vossa Senhoria foi consultado sobre isso? Não, sobre isso não. Em nenhum momento por ninguém do governo? Não. Tá bom. Havia algum planejamento para distribuição de cloroquina para estados e municípios? Que passasse pela minha orientação, não. Não passava pela orientação do Ministério? Não. Ou passava do Ministério e não pela orientação de Vossa Senhoria? Não. Do que eu vivi naquele período, a gente nem falava em cloroquina. Mas não ouvia falar? Não, eu não falava, porque na verdade... de setores do governo? Na verdade, o que acontece? O dia a dia era um dia a dia extremamente intenso, porque era um momento muito difícil, né? Faltavam respiradores, faltava EPI, as mortes aumentando, os casos aumentando, e foi um assunto que não chegou a mim em relação à produção de cloroquina. E quanto à preservação da saúde dos povos indígenas? Como ex-ministro, eu até conheço um pouco essa realidade. Eu queria saber, houve alguma ação do Ministério da Saúde para distribuição de cloroquina para aquelas comunidades? É uma pergunta objetiva. Do meu conhecimento, não. Nunca me foi passado pelo Robson que estava sendo distribuído cloroquina para a população indígena. O senhor afirma que não houve a distribuição de cloroquina? Não, se aconteceu a distribuição sem eu saber, ela pode ter acontecido, mas nunca sob a minha orientação. Porque a minha orientação era contrária. A sua orientação era contrária, e o senhor não sabe se houve a distribuição. Eu estou falando isso porque sempre é possível acontecer alguma coisa. É uma máquina muito grande, mas não era do meu conhecimento, e se tivesse sabido, não deixaria fazer. Muito bem. Em sua saída do Ministério, o
senhor ministro da Saúde. O senhor afirmou: não vou manchar a minha história por causa da cloroquina. Em sua opinião, a recomendação sem fundamentos científicos para a prescrição da cloroquina macula a reputação do Ministério da Saúde? É uma conduta que, para mim, tecnicamente era inadequada, né? E até eu vou explicar isso, porque isso não é para cloroquina, é para qualquer medicamento. Então, existe uma metodologia para você incorporar o medicamento. Normalmente, quando você vai incorporar, e aí eu vou citar o exemplo da cloroquina, até para é um exemplo importante. Quando você faz um estudo clínico, e era isso que eu recomendava na época, ainda existia muita incerteza. E o que eu colocava é que, se tivesse que fazer algum medicamento, que isso deveria ser feito através de estudo clínico. Por que através de estudo clínico? Porque num estudo clínico, as pessoas são monitoradas de perto. Elas são controladas, você acompanha muito de perto as pessoas, os pacientes. Quando você... Então, por exemplo, até o estudo nos hospitais era mais seguro, porque essa pessoa pode fazer eletro, ela é vista todo dia, ela pode fazer exame, se ela estiver em intercorrência, ela está dentro de uma instituição que dá a condição dela ser cuidada rapidamente. Quando você extrapola isso para o ambulatório, esse nível de cuidado, normalmente, se não for num estudo clínico, ele não é acompanhado. E qual é o problema prático disso? Mesmo num estudo clínico, em geral, quando você tem o recrutamento das pessoas que vai fazer o estudo, aquelas pessoas com maior risco de ter complicação, elas são excluídas. Então, na prática, você só consegue ter o teste real quando ele é usado em larga escala. O problema de você trazer o medicamento para o uso ambulatorial para doença leve a moderada é que a chance de ser extrapolado para a prevenção é grande. Cada vez você aumenta mais o espectro de pessoas que vai ser exposto a um medicamento de forma não controlada e com risco. Eu acho que um exemplo claro que fica disso é o uso de cloroquina com nebulização. Muito obrigado, ministro. Por que, em sua avaliação, era tão grave a recomendação do emprego desse medicamento para o suposto combate da Covid-19, a ponto de ser um dos motivos da sua saída do Ministério? É um medicamento que tem efeitos colaterais, que podem de risco. Na verdade, ali o problema era a gente não ter ainda dados concretos do benefício, mas essencialmente era a preocupação do uso indevido mesmo, sabe? E isso aí, é o que eu falei, não vale para cloroquina, vale para qualquer medicamento. Ótimo. Então ali era muito mais era mais uma discussão de condução do que do remédio especificamente.